tudo bem com você? Eu espero que sim. Começando mais um Guarulhos SA, né? Terminando o mês de fevereiro de 2026 e a gente logo no começo de março, já no começo de março, em março, né? Vamos fazer aquela fusão que a gente estava pensando do Guarulhos SA, que passa a ser, na verdade, o Guarulhos Eu Gosto de Você, né? O Guarulhos Eu Gosto de Você continua no YouTube, nas redes sociais, enfim. Mas toda segunda-feira, às 7 da noite, lá no canal 53.2, TV aberta, você chega na televisão, não precisa assinar nada, você vai lá e põe 53.2, toda segunda-feira às 7 da noite eu estou lá entrevistando alguém que faz parte dessa cidade, que faz essa cidade que a gente gosta, beleza? Então, com Brasil TV, toda segunda-feira, o Guarulhos Eu Gosto de Você tá lá. Também, diariamente, na rádio GRU FM 84.7, rádio GRU FM 84.7, é a antiga Cumbica, que migrou para FM. Estamos lá, eu e o Júlio César Abreu. A gente está fazendo o Guarulhos Eu Gosto de Você no formato de uma revista eletrônica com notícia, informação. É um jornalístico bem descontraído, bacana, tranquilo, que dá para você acompanhar todos os dias e participar. Espero você lá na GRU FM 84.7, no teu carro, na tua casa, enfim, onde você estiver. Também rádio FM, tranquilamente, que a gente está desenvolvendo esse projeto bem legal de pertencimento da cidade, tá bom? Antes de eu começar a falar a respeito do que eu estou apresentando hoje aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu cortar para cá, tá vendo? Esse córrego é o córrego Coxo Velho. A prefeitura, eu tive conversando com o pessoal por conta das enchentes, eles estão acelerando as obras do Coxo Velho. É um sistema novo que eles estão utilizando. Esse córrego ele fica ali entre a Papa João Paulo I e a rodovia Presidente Dutra. Ele está recebendo como é que é o nome? Bolsacreto, né? É um sistema de construção que utiliza bolsas de material geotéxtil e aí vai preenchendo com concreto, enfim, eles estão aprofundando a calha, não sei se você está vendo aí essa massa cinza, eles estão fazendo isso, estão alargando a calha do rio, aprofundando, limpando, e vale muito a pena as pessoas aproveitarem esse momento e se conscientizar de não jogar lixo, nem na rua e muito menos ainda no córrego, né? E quando você vira alguém jogando entulho, o resto de qualquer coisa no córrego, pode acionar a GCM, porque a gente não pode mais ter esses problemas de enchentes, que ainda tem muita coisa para fazer, porque a bacia hidrográfica de Guarulhos é bastante grande e a gente está vendo os problemas que aumentaram substancialmente com o aumento da carga de chuva, né? Das águas pluviais que estão... não está dando conta o sistema que é antigo, né? Então a gente precisa de muita obra agora para poder resolver isso daqui para frente. Mas enfim, está lá, Presidente Dutra, Morro do Piolho, Vila do Sapo e Parque São Luís serão os bairros beneficiados com essa obra que está bastante intensa. Mais de 20 milhões estão gastando lá, viu, gente? Esses 20 milhões que estão gastando lá é dinheiro nosso, né? Estão fazendo? Estão fazendo. O dinheiro é nosso? É nosso. Todo mundo que está lá recebendo salário é dinheiro nosso. Todo que está sendo gasto de material é dinheiro nosso. O prefeito que está fazendo lá ganha o salário, dinheiro nosso. Então é nosso. Então, essa é a ideia desde sempre do Guarulhos SA, e agora vamos ver com essa ideia do Guarulhos Eu Gosto de Você. Se você gosta e a cidade é sua, é nossa, a gente tem que zelar por ela, né? Vamos todos fiscalizar os córregos, porque a gente está vendo o que está acontecendo. Não adianta depois colchão, cesta básica, roupa, ainda que você reconstrua tudo, é difícil, porque eu já entrevistei muitas pessoas que perderam coisas em enchentes, incêndios ou mesmo deslizamentos. É difícil, porque a vida vai embora. Aquela fotografia, aquela carta que recebeu no parente, sabe? Aquela lembrança que você tinha, que estava espalhada pela sua casa no dia a dia, na sua bagunça, sabe? Aquela coisa que você olha, tem uma lembrança, isso vai embora, some, desaparece. E isso não tem como resgatar, não há doação no mundo que reponha isso, né? Vamos ter cuidado com as coisas da gente, beleza? Bom, no programa de hoje, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou mostrar para vocês, como eu estou dizendo que a gente está na GRU FM, é um programa que eu gravei com o Brasil TV, no Guarulhos Eu Gosto de Você, que conta a história de como eu cheguei, né, eu e o Júlio César, na rádio GRU FM, e trazer um pouco desse histórico para vocês, do que era a Rádio Cumbica, de que hoje essa rádio FM que todo mundo pode ter consigo e falar, Guarulhos tem
uma rádio, efetivamente, que leva até o nome da cidade para fazer a sua divulgação. É a GRU FM. Vamos acompanhar. Guarulhos, eu gosto de você. 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 Bom, hoje, na verdade, eu vou falar uma coisa que é um pouco dele e um pouco minha, né? Um pouco dele porque ele está tocando uma rádio que a gente vai contar a história dela, e que é uma FM 84.7, a GRU FM, que está em Guarulhos, já está operando tranquilamente, uma rádio bacana. A gente vai falar da história dessa rádio e numa conversa com ele, estou eu lá agora na rádio fazendo o mesmo programa Guarulhos Eu Gosto de Você, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, o programa com um pouco mais de informação, uma rádio revista. Quem é ele? É o nosso amigo Ailton Moreno. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. E feliz da vida por ter a oportunidade de falar um pouco da nossa rádio GRU FM, que surgiu da 1500 AM. Rádio Cumbica 1500 AM, que todo mundo conhece, desde 1988 a Cumbica está aqui em Guarulhos, e agora, a partir de 2020, teve a oportunidade da gente surgir a GRU FM. A GRU FM, onde eu tenho o prazer de dizer que estou lá como diretor, e em nome do Dr. Gerson Marcondes, todo mundo conhece, que é o nosso presidente, e eu sou também um diretor executivo da rádio, estou lá procurando melhorar. Tenho certeza que agora, com a presença desse jornal revista, com o Maurício Siqueira, a audiência dobrou. E eu fico feliz, a audiência dobrou, porque ele ficou surpreso, bateu um papo, me conhecer, e eu falei, tudo bem, e aí, como tá? Gosta do rádio? Eu tô gostando. Bom, mas começa que dia? Ele falou, o que é isso? Eu venho visitar você. Não, começa na segunda-feira. Isso é um prazer, quando a gente tem empatia, gosta das pessoas, olha e acredita, é o que aconteceu com você. Porque nós queremos pessoas boas. Hoje, batendo um papo com o Figueiredo Júnior, ele ficou super feliz por saber, vou encontrar o meu amigo Maurício Siqueira. Ele contou um pouco da história de Maurício Siqueira. É a história do rádio, a história do... Na verdade, para quem não sabe, o Figueiredo Júnior veio do Rio de Janeiro para São Paulo, trabalhou muito tempo com o meu irmão, Cacá Siqueira, na Rádio Globo. Ele fazia a produção do Paulo Lopes, né? E nós nos conhecemos quando ele veio aqui para a Rádio Boa Nova. Ele começou a trabalhar também, fazer um programa na Rádio Boa Nova, tanto ele como o Pedro de Alcântara também. Exatamente. Grande Pedro de Alcântara, que estava na Bandeirantes na época. Enfim, uma rádio que abriu espaço para muita gente. E o Figueiredo, a gente tem uma grande amizade, continuamos amigos até hoje, uma pessoa sensacional. E que está com a gente na GRU FM. Mas eu vou falar um pouco da história, que na verdade, para quem não sabe, o Gerson Marcondes, ele foi eleito deputado federal por Guarulhos, e é deputado federal constituinte. Ele teve, na verdade, só um mandato, pois não quis nem saber de política. Uma vez ou outra ele saiu candidato, mas acho que mais para brincar do que para fazer realmente campanha. E ele é um dos que subscreve a Constituição de 88. E naquele período, houve uma abertura no governo Sarney, que o governo esticou um pouquinho para poder separar as eleições, como está hoje, né? Como estão hoje. Cada 2 anos, então você elege deputados estaduais, federais, senadores e presidente, e nas outras eleições são as municipais, né? Então vamos lá, e a estadual também agora. Então vamos lá. Lá em 88, pouco antes já até da promulgação da Constituinte, o Sarney ele fez uma abertura, que existia um domínio muito grande das emissoras de rádio por 2, 3 famílias ali que mandavam nas comunicações, principalmente as radiofônicas na época. E quem é de hoje não vai nem entender o que é isso, né? E a rádio AM era um monopólio, basicamente, da Rede Globo, né? Da Rádio Globo, que tinha a Rádio Tupi, deixa eu lembro mais alguma daquela época. Você lembra de alguma mais daquela época que tinha, que estava em 9 alta? de julho, a Rádio 9 de 9 julho. de julho já era um pouco menos, mas enfim, nós tínhamos essas rádios, e aí o Sarney, Iguatemi, e aí o Sarney, ele deu uma abertura, e o Gerson, né, o Gerson Marcondes, acabou ficando com o sinal da Cumbica FM, canal 1500, AM, no AM. A Rádio Boa Nova ainda é 1450,
E só que depois, em um determinado momento, essas rádios AM começaram a migrar para o FM. Hoje você vai ter, daqui a pouco você só vai ter FM. A banda acabou sendo estendida dos rádios que estão saindo agora, apesar que tem rádio antigo que também já tinha essa banda antiga, né, que era estendida. E aí, hoje, nós temos a possibilidade de fazer a rádio GRU FM, que na verdade é a Rádio Cumbica que migrou para o FM. Não é isso? Falei alguma coisa errada aqui, não? Não, exatamente. Nós somos pioneiros na migração de AM para FM. Nós somos a primeira rádio no Brasil migrar de AM para FM. Dia 20 de agosto de 2020, nós tivemos a oportunidade de migrar do AM para o FM. Dia 20 de agosto de 2020. Você pode procurar, aí não tem nenhuma emissora, migrou posterior. Houve um teste da Jovem Pan. Inclusive esse canal que hoje pertence a nós, do 84.7. Esse foi o teste que eles fizeram. Nós somos pioneiros, a primeira. Por isso que o pessoal fala, pô, como tem audiência? Porque nós somos primeiro. Quem sai em primeiro lugar, toma água limpa. E aí, o Gerson também, com amizade de longa data com o Ailton Moreno, convidou o Ailton para, já vinha da Rádio Cumbica, vamos tocar essa rádio aí e vamos, ao invés de chamar Cumbica FM, a gente vai dar uma modernizada, que hoje a gente usa muito GRU, né, de Guarulhos, e a GRU FM vai operar e você toca essa rádio aí e a gente está começando a montar essa grade. Só que antes de falar da grade da rádio, antes de falar do Guarulhos Eu Gosto de Você na rádio, eu quero falar um pouco do Ailton Moreno, né? Opa. Como é que o Ailton Moreno começou em rádio? Qual a sua história com a comunicação e, é lógico, né, radiofônica? Olha, a minha trajetória de vida é gozado, né? Que a minha função, na realidade, eu sou engenheiro e trabalhava dentro de uma universidade. Dentro dessa universidade, eu já trabalhava com a comunicação. Nosso presidente, o reitor, lá sempre dava as oportunidades de a gente trabalhar com isso aí. Através de um professor, me convidou para ir fazer parte de uma emissora de rádio. Eu falei, eu não conheço nada de rádio, nunca fiz nada. Ele me convidou e eu entrei em 1990. Entrei numa rádio, nessa época era a Rádio Pirata, entrei numa Rádio Pirata, e comecei nessa Rádio Pirata em 1990. E comecei a tomar gosto. Da Rádio Pirata, e aí fui também para a 1500 AM, entrei na 1500, acho que 94, que eu já conhecia o Dr. Gerson há bastante anos, né? Não vou nem falar que eles falam, pô, Ailton Moreno tem 454 anos. Quer dizer, eu falo, né, sou jovem, na Santa Ceia eu estou lá tomando leite, né? Aí e o Dr. Gerson eu conheço há muito tempo, ele me convidou, a gente era muito amigo, me convidou para vir, e aí, através daí, fiquei na 1500. Em acho que 2010 eu abandonei um pouco, mas não abandonei a profissão, não, onde continuei em algumas outras emissoras, fazendo alguns trabalhos. Foi exatamente isso, através de convite de um colega, por ver eu dentro da faculdade trabalhar com a comunicação, e ele gostou. Falou, pô, você leva jeito, né? Vem para cá, vem comigo. Me trouxe o professor Adilson, né? O professor Adilson Valadão, mas não é esse da igreja não, tá? Me trouxe e agradeço ele por ter me conduzido nessa linha, porque eu tomei gosto, trouxe a minha esposa, tem mais outros membros da minha família também, que faz parte também, então eu consegui conduzir meio mundo e veio nessa sequência. Por isso eu falo para você, e esse, que eu falo, meu patrão, meu segundo pai, chamava João Maurício Alves, ele é o padrinho de tudo isso, me apoiava, fez todo o patrocinador do programa, bancava e não deixava eu falar para ninguém. Fica tranquilo, não deixei para ninguém, continua aí, tranquilo, era tudo secreto. A mesma coisa dentro da empresa, eu era com o filho dele. Ele me trazia, explicava para mim que ele era advogado, me orientava, uma outra professora que explicava para mim, tem que fazer isso, tem que falar direito, tal. Olha, trazia uma cartilha, assinava, porque na época era capoeirista, cara. Capoeirista. E aí, essa é a história interessante. Você, engenheiro, começou, estava trabalhando, né, com numa faculdade, acabou sendo guindado por uma emissora, ainda que pirata, começa, e aí eu sei que pega na veia o rádio. Aí você começa, aí vem uma outra professora, te aperfeiçoa no falar. Mas eu não aprendi. E aí, Não aprendi ainda não. bobagem. E aí você
dentro dessa nova vertente dentro da sua vida, desse novo caminho, essa nova estrada, você toma gosto, vai para Cumbica, hoje na Guru FM, né? Qual é a linha que você tem? Como é que você fazia a rádio e continua igual? Qual o estilo de rádio que você faz? Qual é o estilo de rádio que você tem feito e que te deixa satisfeito e que te dá audiência e que te traz um público que te acompanha há tantos anos? Olha, eu sempre fui do meio sertanejo. Eu toquei 15 anos, 14, 15 anos, sanfona com um trio. Eu sanfoneiro, toquei com o pessoal, né? Depois disso, eu passei a tocar com a minha esposa e minha irmã, sertanejo também. Eu trago a linha, geralmente sertanejo, mas eu gosto de dizer pro pessoal, no programa eu toco aquilo que o pessoal gosta. Eu falo aqui tem o que você quer, toca o que você gosta. O pessoal pede para mim, você pode tocar em um outro estilo? Toca um outro estilo. Por que não? Eu estou tocando aquilo que o povo gosta. Então não é para mim, não é, sou eu. Não é o Ailton que quer fazer o programa, eu quero fazer o programa para você, que está do outro lado curtindo comigo. Você que está me ouvindo, está participando comigo, você pede, eu toco a música que você gosta. Então, eu não sou Ailton Moreno, aquele que faz o programa para o Ailton Moreno. Eu gosto do estilo sertanejo, mas eu toco aquilo que o povão gosta. E você também, né, que eu já ia entrar nesse assunto também, como você deu a deixa, você também dava aulas de capoeira, Aula de capoeira. Tinha uma capoeirista. capoeirista, fui capoeirista, tinha uma academia chamada Ilha de Itaparica. Aí dei Qual é o nome muita da academia? academia Ilha de Itaparica. Ilha de Ilha de de Itaparica. Itaparica. É isso. Onde era a academia? Na Rua São Caetano. E eu treinei na Capitães da Areia, entendeu? Aí, tudo isso a gente aprendia a falar muito na gíria, muito agressivo. Era agressivo, era um cara que era um palito de fósforo, beliscou, pega fogo, entendeu? Confiava muito porque você, o capoeirista, diz que o bom capoeirista não cai, escorrega, entendeu? É verdade, o cara pensava, eu tinha uns amigos que a gente, um apelido, nem vou falar apelido da minha família lá na vila não, que, né, a TV já viu, a gente tinha um apelido bem maluco, né? Meu pai puxava a orelha, nós cuidou de todos os filhos, nenhum saiu bandido. Você vê, nessa época, na década de 70, o bicho pegava. Sim. Mas meu pai foi um cara super rígido, nunca deu um tapa no filho, mas sempre falou e todos nós obedecemos. E nenhum irmão, nós somos um total de 12, e nenhum saiu bandido. E por isso, falo para você, a academia educa. Nós tínhamos um ringue no fundo de quintal, onde morava um monte de primo com a gente, cada um treinava um estilo. Eu dava aula de capoeira, eu fiz um pouco de luta livre, treinei inclusive na academia do Ted Boy Marino. Treinei com o Ted Boy Marino, um pouco de luta livre. E tinha um outro irmão que fazia boxe, um outro fazia Muay Thai. A gente treinava entre nós, a gente trocava aí entre nós. Por isso todo mundo, todos meus irmãos sabem dar uma porradinha, né? Aí sabe defender um pouquinho. Mas ninguém treina para briga, você treina para melhorar o teu corpo. Eu falo para você, eu já tenho uma idade elevada. Tenho idade elevada. Eu não sinto canseira. Eu subo a escada, desço, volto, ando. O pessoal fala, pô, mas como você, com essa idade, você... Eu falo, tenho 454 anos. Mas ainda consigo correr ainda 20 minutos sem precisar de parar e pôr a mão na boca. Não, estou tranquilo. Mas isso não fala que você não tem que ir ao médico, vou ao médico. O médico procura me cuidar. Isso que é importante pra gente, porque muitas vezes você tem uma saúde de bronze, tranquilo, e esquece o papel, ele é super frágil, você põe fogo nele, ele queima em 2 palitos. Então ele tá resistente, mas por isso assim também a nossa pele. Por fora tá, mas como que está por dentro? Você não sabe. Então tem que cuidar. Eu procuro me cuidar. Olha, a minha bebida é água. Minha bebida é água. Eu tomo um cálice de vinho esporadicamente, socialmente. Não fumo. Não fumo, também não critico também quem faz isso, porque nós temos livre-arbítrio. Faz aquilo que você acha bem, entendeu? Por isso eu faço isso. E com isso traz para o rádio condições de você ter condições de falar. Porque quando você tem muito vício, você cansa. Você cansa. Eu sempre falo também que muitas vezes a língua constrói, mas a língua mata. Você vai falar demais, você acaba afogando sua própria saliva. Então toma muito cuidado também, porque o microfone é uma arma. Ele te ajuda, mas ele coloca a forca no teu pescoço. Saiba usar o microfone. Talvez você pensa e empolga
ou empolguei com algo e começo a falar e você acaba assim, consegue engolir a sua própria saliva. O peixe morre pela boca. Exatamente. E hoje tem muito peixe que está sendo preso pela boca, até falando coisa que não deveria ser preso. Mas, enfim, essa experiência já passou dos 70, né? Já passei dos 70. E continua aí bem novão mesmo e motivado, né? Eu vejo tantas pessoas aí com pouca idade se arrastando na vida e você realmente está de parabéns não só pela forma física, mas pela forma que você tem de lidar com a vida, de cuidar das pessoas, de abrir espaço para muita gente, né? Que é o que você tem feito lá. E legal que a rádio, quando você falou sertanejo, tem música que o pessoal fala que é sertanejo, mas não é sertanejo, gente. É música de relacionamento. Exatamente. É música de relacionamento, essas músicas que a gente está vendo aí. Só que a rádio, ela está trazendo, sim, a moda viola, a música sertaneja. Eu sei que tem lá alguns programas que trazem bem isso, né? E acaba ficando, até estava ouvindo com a minha mulher na rádio, ela falou, nossa, mas sai de um ritmo, vai para o outro, né? Porque é isso, porque está tocando aquilo que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Porque quando você faz uma coisa fechado, é só para você ou para aquele público teu que gosta daquele estilo. Quando você abre o espaço, você tocar um pouco de cada coisa, você está atingindo cada um. Você gosta do samba, ele ali gosta do reggae. O outro, não, peraí, eu gosto do axé. O outro, não, eu gosto do sertanejo. Então você tem um pouquinho de cada um. E isso abre espaço para você ter a oportunidade de pedir para você tocar. Porque hoje as músicas, quando você pede a música, ela vai tocar daqui 72 horas. Eu sempre falo, aqui não é pastelaria não, mas é na hora. Quando você liga, nós procuramos atender bem o ouvinte. Atender bem, porque essa é a nossa obrigação. E o legal é que ainda tem a Spotify, um monte de coisa e tal, ainda tem o pessoal que gosta disso. É um nicho, né? Hoje tudo é nicho. E ainda existem essas pessoas que curtem o fato de ligar para a rádio, bater um papo com o locutor e tal. Isso é muito legal. Agora, o interessante aqui de tudo isso, né? Eu encontrei o Gerson Marcondes, barato que a gente só se encontra em café. Aí encontrei o Gerson, pô, vai lá pra rádio, tal, não sei o que, tal, o Ailton tá lá, tal, beleza, tal. Bom, depois de quase um mês, né, eu falei, pô, vou ligar pro Ailton. Liguei pro Ailton, marquei, falei com ele no dia 9, na sexta-feira, à parte da tarde, devia ser umas 2, 3 horas da tarde. Nós conversamos, tal, batendo papo, tal, e ele, aí, você vai vir pra rádio quando? Eu falei, quando você falar. Ele falou, então começa segunda-feira. E no dia 12, né, a gente já estreou o primeiro programa, óbvio, que é um programa de rádio. Eu chamei o Júlio César Abreu, que já dividiu bancada comigo na TV Destaque, Rádio Líder FM, tem uma carreira brilhante e um baita do vozeirão, né? É um camarada que para você entender a voz do Júlio César, é só ouvir lá no 84.7. Muitos dos filmes que você viu, trailer e a chamada de filmes da Fox, também da Sony, tá lá a voz do Júlio. Sexta-feira nos cinemas, hoje nos cinemas. Hoje a IA comeu o emprego dele de um monte de gente que colocava a voz nisso. Para você ter ideia, né, de quem é o Júlio César, Spielberg, muitos filmes do Spielberg, onde ele colocava a voz nos trailers, o Spielberg fazia questão de escolher a voz de cada locutor de cada país que ia fazer o trailer. Porque, na verdade, se gasta uma grana, porque é o trailer que chama o camarada para ir no cinema, né? Então, a produção do trailer, às vezes, é muito maior até do que a do cinema, porque você tem que pegar as principais cenas para despertar a vontade e curiosidade das pessoas, e ele se preocupava muito com isso. E ele escolhia sempre a voz do Júlio quando se tratava de Brasil. Então, tá com a gente lá agora, né? E nós começamos no dia 12. Eu vou pedir para o João soltar, porque a gente começou a fazer a abertura. Quando começar essa música às 7 horas da manhã, vamos lá. Essa é a aberturinha, né? Vai ver que legal que ficou a música, né? Do Guarulhos Eu Gosto de Você, na Gru FM. E é mais essa, se você quer participar com ele. A rádio revista de quem gosta de Guarulhos. Notícia, informação, prestação de serviços e a opinião de quem conhece, vive a
Aí pode voltar pra cá e é isso. Quando começa essa música, já sabe que a gente vai trazer notícia, informação, opinião de Guarulhos e tudo que afeta também o guarulhense, coisas que acontecem fora daqui. E a gente já está lá, né? Com esse time, a gente tem também quem que tá lá depois de mim? Esqueci o nome. Germanito, O Germanito, um ranchinho um programa- sertanejo. o Ranchinho Sertanejo. É um ranchinho bacana mesmo. Depois vem o Figueiredo, Não, vem eu. vem você. Eu, Ailton Moreno, De- fazendo você um especial sertanejo e toca aquilo que você gosta. Pediu, eu toco. Não é pastelaria, não. Mas pediu, é na hora a gente toca. E aí vem o Figueiredo Júnior. Figueiredo Júnior. Enfim, a gente está montando uma grade Montando bacana. a grade. entende? E que eu tenho certeza a Gru FM vai ser a rádio, né, que vai liderar aqui em Guarulhos não só a audiência, mas também aquilo que se preza com informação, porque a gente está nesse caminho. O pessoal fala, mas rádio acabou. Acabou nada. Não acabou rádio, não acabou um monte de coisa. Realmente o jornal impresso, revista, isso diminuiu bastante. Exatamente. Mas ainda é prazeroso pegar uma revista. Enquanto estiver coroando o mundo, essas coisas estão salvas, né? Não sei como é que. Aliás, a minha filha, de 17 anos, ela prefere pegar o livro e ler. Ela não consegue ler e-book nem a pau. Tela, não dá, né? Então tem a de 16, a de 10, 17, perdão, a de 10, e elas dão preferência, sim, em comprar o livro. Então, infelizmente, aí teve muita livraria fechada, mas os livros vão continuar, a rádio vai continuar, TV aberta vai continuar, TV a cabo vai continuar, tudo, mas cada um seguindo para um lado. E a gente está junto, seguindo nessa estrada agora, com a Gru FM 84.7, e é lógico também aqui na Com Brasil TV, toda segunda-feira. Ainda temos uns minutos. Ailton Moreno, o que você espera dessa nova fase, dessa arrancada que está dando agora, já montando um cast para a Gru FM? Olha, o que eu espero é que a coisa conduz, como começou esse caminho maravilhoso em 2026, começou com as portas abertas para a Gru FM. Eu quero que isso, nesse 2026, isso seja perfeito. E está começando. Isso que eu espero. E com todos meus amigos que está chegando e que vai chegar. A gente vai crescer, eu sempre falo, não gosto de crescer sozinho. Eu nunca gostei de ficar só. Por isso eu quero que a casa cheia. E conto com você para encher essa casa. Porque, posso falar o telefone da emissora? Lógico, Pode falar. Se vocês gostam desse estilo, quer bater um papo, não precisa falar com o Ailton Moreno, não. Liga e fala, bate um papo com o Maurício Siqueira. Ele vai conduzir você também como eu conduzi ele. Ele vai conduzir você para a Gru FM. 2600-4812, esse é o nosso telefone. 011 2600-4812, telefone do nosso estúdio. 2600 4612. É também 4612. isso. Tá. É um WhatsApp business. Não precisa de 9 para você adicionar no WhatsApp. No WhatsApp. Não tem 9, tá? Agora, se você quer falar com outra publicidade e tal, não vou nem falar outro não. Esse aí já dá. Fala com o Maurício que é tranquilo, né, Maurício? E aí a gente você, tá lá. tá bom? Legal. Olha, bom, a gente está encerrando praticamente o programa, temos aí mais 2 minutos. Queria que você deixasse seu recado para Guarulhos, né? Naquela câmera ali, ó. Tá legal. Mandasse seu alô pro pessoal da cidade. Olha para vocês. Guarulhos, se você tem oportunidade de conhecer Guarulhos, venha. Porque eu conhecia Guarulhos, não vim em Guarulhos. Morava em Itaquera, fui para Nazaré Paulista. Hoje, eu também sou cidadão guarulhense. Por isso falo para você, se você gosta, quer padrão de vida, Guarulhos. Vem para cá. Guarulhos, a gente gosta de Guarulhos. Eu amo você. É isso aí. Gente, bom, nós vamos ficando por aqui, né? Já deu aí o tempo. Não, ainda tem mais um tempinho pequenininho. Eu quero convidar você para estar aqui com a gente toda segunda-feira, né? Às 19 horas também tem as reprises que passam aqui na Com Brasil TV, falando Guarulhos, eu gosto de você. Você que gosta de Guarulhos, fale desse canal, procura a gente lá no YouTube, a gente já está no YouTube, os programas já estão subindo. É só colocar no Google Guarulhos Eu Gosto de Você, vai lá no YouTube, coloca Guarulhos Eu Gosto de Você, a gente está lá com o canal, a gente está crescendo. A gente vai devagar, mas a gente vai chegar lá com o Instagram, no programa de rádio, a gente vai estar também com o Spotify, enfim. Acompanhe a gente, né? Porque eu acredito que é um esforço que a gente tem feito na mídia, tanto na TV como no rádio, para que a gente consiga atingir a cidade inteira e de forma democrática, que a pessoa não precise ter nada grande, nada muito especial,
a não ser um rádio, a não ser uma televisão que possa ligar e ouvir falar: Guarulhos, eu gosto de você. Legal. O Ailton é uma pessoa sensacional. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O projeto é bacana e ele depende de quê? De audiência, depende de vocês, depende de todo mundo que pode participar pelo telefone, pelo site. Nós estamos ampliando tudo, reformando o estúdio. A gente vai fazer um negócio bem bacana para que Guarulhos tenha a rádio que merece, tenha um veículo de comunicação tanto na TV, na Com Brasil TV, né, toda segunda-feira, e diariamente pela rádio, pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, você tem um canal de comunicação direto com você. Nós precisamos só que você venha com a gente. A gente vai tocando, mas quem aparece mesmo, quem dá as cartas são vocês, que ouvem e que assistem a gente, beleza? Bom, antes de encerrar esse programa, eu quero falar para vocês dessa campanha da Câmara Municipal de Guarulhos, que está bem com essa ideia mesmo, né, de trazer para dentro do Legislativo as ideias, os anseios, as necessidades de toda a população. É uma campanha muito legal que diz basicamente o seguinte, diz o que todo mundo precisa saber e ouvir, né, para entender o objetivo disso, que é o seguinte: pessoal, como a gente faz, né, para ajudar Guarulhos a evoluir cada vez mais? É isso que está em discussão na Câmara Municipal, e esse diálogo envolve você, porque os vereadores são os representantes do nosso interesse e das nossas opiniões. O importante é que a Câmara está determinada a evoluir junto com a cidade, e sabe como ela está fazendo isso? Com mais trabalho, mais inovação, mais diálogo, e, o que é essencial, estando cada vez mais próxima da população. Porque é assim, ouvindo você, ouvindo todos nós, que os vereadores podem propor e aprovar as transformações que melhoram a vida de todos nós. Vamos preparar nossa cidade para o futuro? Vamos sim. A Câmara Municipal está trabalhando para isso e conta com a sua participação para fazer isso acontecer. Vamos evoluir juntos. Para saber como participar, está aqui, ó, guarulhos.sp.leg.br. Acesse o portal da Câmara, você vai saber os projetos que estão lá sendo votados, os requerimentos, enfim, você vai tomar pé daquilo que você elegeu o vereador, ele está trabalhando para você e você não está acompanhando o trabalho que está sendo feito? Acompanhe, né? Participe mesmo, porque eu acredito que é assim que a gente consegue construir uma cidade legal. Bom, eu vou me despedindo aqui, né? O último programa de fevereiro. Já em março, eu espero você no Guarulhos Eu Gosto de Você, tanto no YouTube como na Com Brasil TV, canal 53.2, às 7 da noite, e também diariamente, das 7 às 8 da manhã, na rádio GRU FM 84.7. Ou, se você não tem rádio na sua casa, pode ir lá, entra no YouTube, salva lá, coloca lá, se inscreve, põe o sininho, cada vez que começar o programa, vai estar lá. E se você quiser participar, é só ligar e entrar no ar para falar o que você quiser aí do seu bairro, do seu pedaço. Beleza? A gente fez esse movimento do Guarulhos SA e agora do SA para o Guarulhos Eu Gosto de Você. Tenham todos vocês aí um excelente dia, tarde ou noite, dependendo da hora que você está vendo a gente. E eu agradeço muito a audiência que vocês têm dado para a gente, tá bom? Abraço, fiquem com Deus.